Uma semana incrível, vamos todos morrer novamente. A esta hora, sempre aqui nas manhãs da 3. E atenção, novamente também com um lembrete. Há livro. Vamos todos morrer. Livro é uma coisa com folhas e palavras lá dentro. Olá, para quem não António sabe. Costa Santos. Está à querido venda. António. Vamos todos morrer. Outra vez, o novo livro do Hugo van der Ding vem bem ao jeitinho do Natal e se estão a perguntar... E do Ano Novo. E do Ano Novo também. Estão a perguntar, mas eles já tinham um livro, vamos todos morrer. Mas não, estes mortos de agora São são outros. novos mortos. Maravilha. Ai. Vamos a uma história hoje, como vamos todos caraças. os dias. Sim, bem triste por acaso. Ai. Neste dia estamos em 1986. Nós todas as semanas trazemos aqui uma que é assim mais para Sim, mas- refletirmos. Hashtag chora, Chora, quando partilharem mais isto. chora. Uma história bem triste mesmo. Estávamos, dizia eu, em 1986 e morri em Miami, na Flórida. Já Bitch! estiveste em Miami? Sim. Bitch. Já estiveste em Miami? Fui grafado bitch? em Miami recentemente. Foste no ano agrafado? passado. Sim, dentro. Foste preso em Miami? Perdi o passaporte americano e mandaram para dentro de uma sala onde estive 40 minutos detido com o meu pai. Obrigado, Já Estados sabia, Unidos da mas pensei que América. tinha sido agrafado por outras Não, razões não. piores. Foi lindo. Para os Acenderam-se uma luz vermelha Ah. no cheque de fronteiras e eu dentro. Isto porque tinhas ido de férias a um país, A um país que os cuja americanos não relação. gostam, sim. Exatamente. Porque eu disse para não ir ao Afeganistão de férias. Pois. Não era ao Afeganistão. Morria esta nossa morta aos 25 anos apenas. Tão novocídia. Muito novocídia mesmo. Falamos da luso-americana Cheryl Araújo. Vamos saber quem ela foi. Ora, como nós fazemos aqui uma nota introdutória, como sabemos, existem nos Estados Unidos da América imensas colónias, chamar-lhe colónias, acho que é como se chama, não é? De portugueses, às vezes cidades inteiras onde a população é portuguesa. Comunidades muito antigas, muitas delas, a maioria, vindas dos arquipélagos dos Açores e da Madeira também. Portugal é um país de imigração ao seu grand complet desde pelo menos o século XIX. Quer dizer, Não se esqueçam, amiguinhos. desde, Pois. quer dizer, desde o século XVI, diria eu, não é? Porque também a imigração anda a espalhar pelo Claro. mundo. Mas em tempos mais próximos de nós, de que ainda há gerações que se lembrem, no século XIX, depois do século XX, claro, o século XX com várias vagas no continente, também uma vaga grande para o Brasil, por exemplo, mas aquela que se dá nos anos 60, que nós conhecemos bem, 50, 60 e até entrar nos anos 70, é sobretudo para o continente europeu, faz sentido, não é? Portanto, do continente imigrava-se sobretudo para a Europa, Sim. França, Alemanha, tudo mais. Luxemburgo. Claro. As regiões autónomas dos Açores e da Madeira, a imigração faz-se sobretudo para o lado de lá. Está mais muitos, perto. exatamente. Muitos madeirenses na América Latina e muitos açorianos na América do Norte. Na verdade, uma imigração vinda do arquipélago dos Açores, muito, muito antiga. A atividade principal, uma delas, a caça da baleia, já no século XIX, que leva muita gente. Depois continua no século XX, sobretudo aqui já dos Açores, para os Estados Unidos da América, e depois até com uma autorização especial nos anos 50, o então senador Kennedy, por causa da erupção do vulcão dos Capelinhos na ilha do Faial, abriu uma autorização especial para que os Para americanos... algumas centenas, e os açorianos, como Vai, sempre, sabem fazer muito bem uma coisa, foram milhares. Mais de milhares. Estima-se que existam hoje 1 milhão de lusodescendentes da América. Eu não vou dizer números, 90% talvez de ascendência açoriana, sim. E foram criando as suas raízes. Não é uma imigração que tenha voltado como aconteceu com a do continente em relação, por exemplo, a imigração em França, as pessoas voltam geralmente Sim. no fim da sua vida. O e final até com de os vida, a filhos reforma, também. Sim. claro. Sim. Esta é uma imigração diferente. As pessoas, de facto, passam a ser americanas, mas mantêm muito viva esta ainda por cima, como a América faz tantas distinções sobre a ascendência de cada Sim. uma, porque é um país todo formado por imigrantes, Claro. é verdade, não é? Ou quase todo. E essa América onde ficam, também ela dentro de si própria tem várias velocidades. A América da imigração de Boston nada Das terá duas que ver costas, com a tal e Califórnia. qual, tal e qual. Coisas muito diferentes. E o Tiago já viajou por Sim. algumas destas Sim. cidades e lembro-me de me contar que é mesmo às vezes ir aos Açores no contexto Sim, americano. formaram verdadeiros arquipélagos dentro de cidades megalómanas. LA, Los Angeles, por exemplo, vive com cidades satélite que são cidades rurais mesmo, que são a Ilha Terceira, são a Ilha de São muito Miguel. curioso mesmo. Incrível, é fascinante, Sim. muito fascinante. Sim. Gente que, claro, e construíram tal bocadinho de casa, mas em solo americano. Sim. Nós, muitos desses lusodescendentes são pessoas famosas, claro, e políticos também. São cidades que têm os seus jornais, têm a sua comunidade.
onde o português ainda se fala, onde as coisas ainda têm muitas vezes nomes em português, Sim. onde as pessoas casam quase exclusivamente entre si, na comunidade, vamos chamar-lhe aqui luso-americana ou luso-descendente no contexto americano. Mas também, claro, há pessoas famosas, mas há muitos milhares de pessoas absolutamente anónimas que lá têm os seus negócios e que fizeram a sua vida. Há comunidades portuguesas, como dizia o Tiago e bem, não é? Em todo o lado. Há sobretudo na Califórnia. Sim. E depois na costa leste, em cidades como New Jersey, Providence, isto fica em Rhode Island, New Bedford, também no estado do Massachusetts. E foi precisamente em New Bedford que se passou a história que nós vamos contar aqui hoje e que não só manchou a comunidade portuguesa, como despertou uma onda gigante de xenofobia na América, que é a triste história de Cheryl Araújo. Cheryl Ann, claro, este Araújo denuncia bem a sua origem, nasceu no meio da comunidade luso-descendente, ali em New Bedford. Ela nasce em 1961, no tal New Bedford, no Massachusetts. Entretanto, em 1983, tem ela 21 anos, tinha já 2 filhas pequenas, que tinha tido com o marido, que era o seu, como chamam na América, high school sweetheart, né? O seu namorado do liceu. A filha mais velha tinha 3 anos, tinha feito anos naquele dia, tinha havido assim uma festinha. Entretanto, acabou a festa, os amigos lá foram para casa, era de noite, ela fumava e tinham-se acabado os cigarros. Desce cá abaixo para ir comprar cigarros. A loja do costume estava fechada e então ela resolve entrar num bar chamado Big Dan, tudo dentro ali da Sim, cidade. ali, no bairro. No bairro, exatamente. Bebe uma cerveja e lá estava ela na vida dela quando foi agarrada e atirada para cima da mesa de bilhar e violada por 4 homens dos seus nomes: Victor Raposo, John Cordeiro, Joseph Vieira e Daniel Silva. Enquanto uma data de gente à volta, vários outros homens à volta, estava a ver, gritava, batia palmas e não fez nada. Ela pediu ajuda, mas ninguém a socorreu e por fim, ao fim de 2 horas, lá consegue fugir e a gritar: fui violada, para a rua, não é? Até que para um carro, ela manda parar um carro e saem, estão lá 3 estudantes que veem aquela cena e a levam para o hospital, não é? E há 3 dos homens que estavam no bar que saem atrás dela para agarrar, não é? Porque perceberam que ela ia começar aos gritos, só que viram ela já dentro do carro e fogem e dizem assim: vamos fingir que não aconteceu nada. Depravação, tudo. Terrível. Este caso foi muito público na América. Fizeram-se um crime público com a entrada no hospital. Claro, absolutamente. Claro. A polícia logo tomou conta daquele caso, um caso tão tétrico, não é? Fizeram-se 2 julgamentos. Por um lado, o dos 4 homens de quem falei há pouco, que violaram, sim, e de outros 2, chamados Virgílio e José Medeiros, que não são familiares um do outro, que os tais tinham ficado a ver. Os julgamentos foram a continuação do sofrimento e da humilhação da nossa coitada Cheryl Araújo. Isto é um caso público americano. Muito público. Claro. Um dos casos da década, sim. Claro, os 3 estudantes lá vão depor e dizer assim: ela chega num estado de pânico absoluto e eles confirmam esta história, só que a defesa dos violadores centrou-se nos argumentos do costume. A culpada era ela, que se pôs a jeito, que tinha entrado sozinha num bar só de homens, que estava vestida não sei quê, que até tinha lá ficado a beber uma cerveja em vez de só comprar os cigarros e se ir embora. E pior ainda, os advogados dos homens lançaram-se a esmiuçar a vida passada dela, que tinha feito isto, que tinha namorado com 3 homens, estou a inventar eu agora, não é? Sim, ao mesmo tempo no liceu, que tinha 2 filhas, completamente. Tal e qual, que tinha deixado as filhas sozinhas em casa e comprado tabaco, que estava com este, que tinha não sei o quê, que tinha as cheias, enfim, nós já sabemos isso tudo. Isto é em 1983. O julgamento depois dura-se mais algum tempo. E os homens também se começaram a defender, não é? Uns deles diziam assim: eu tentei ajudar, aqueles que tinham ficado só a ver, eu tentei ajudar, mas depois houve o não sei quantos impediu-me de chegar ao telefone. O barman também disse: eu tentei, mas tiraram-me o telefone das mãos. Tudo absoluto. E agora, tudo isto perante os olhos da América. Passou o julgamento na televisão, um julgamento muito público, tudo transmitido. Até se disse o nome da vítima, que é uma coisa que nestes casos não se costuma dizer, e os jornais diziam: afinal, a Cheryl, não sei o que, isto e aquilo, os detalhes uma novela mediática sobre a vida alimentar-se, que nem sanguessuga. Tal e qual mesmo. No final do julgamento, os 2 homens que tinham ficado a ver, sem fazer nada, sem socorrer, foram absolvidos, sim, e os 4 que a tinham de facto violado foram condenados a não mais do que 6 anos
de cadeia foi a pena máxima que algum deles apanhou, foi 6 anos de cadeia. Lá foram as suas vidas, eu creio, a última vez que procurei este caso, este assunto em particular, acho que ainda estavam todos vivos nesta altura. Este caso correu o mundo e na América gerou uma onda de xenofobia gigante contra a comunidade portuguesa. Havia ataques, insultos, escreviam coisas nas paredes. Por 6 atrasados. Pá, foram 1 milhão contestados. 1 milhão de açorianos. Foi uma época muito dura para os lusodescendentes nesta altura. A revista Hustler, que é uma revista tipo Playboy, não é? Mandou fazer postais com uma mulher nua em cima de uma mesa de bilhar e a legenda: "Bem-vindos a New Bedford, a capital portuguesa na América da violação em grupo." Depois foram uma ordem do tribunal para tirar isto. Enfim, foram períodos muito graves. Mas foram graves porquê? Para já, porque se percebeu que a dita comunidade, é um caso muito público, não é? Talvez o julgamento da década, a dita comunidade dali de New Bedford, da comunidade lusodescendente, não só defendeu na sua grande maioria os homens, aliás, as poucas pessoas que foram testemunhar contra recebiam ameaças de morte dentro da própria comunidade e, sobretudo, diabolizaram a Cheryl de tal maneira que ela mal podia sair de casa. Sim. Porquê que estás a fazer isto? Resolvíamos a coisa dentro da comunidade, tinhas que ir à polícia, agora eles podem correr o risco de ser presos. Estás a ver este género de mentalidade. Em 1988, já ela tinha morrido, a história chega ao cinema com o filme Os Acusados, chega aqui uma que ainda não viu para ver. É um filme muito polémico, não só pela cena bastante gráfica da violação. O crime recente. Ainda muito recente, no imaginário. Agora, e a comunidade luso mais uma vez não gostou nada de se ver retratada, apesar de tratados de facto como animais, de facto, no filme. Sim. A Cheryl foi interpretada por quem? A Jodie Foster, que vai ganhar com este papel o seu primeiro Oscar. É com este papel a fazer da nossa morta. E depois da poeira a assentar, fez-se uma longa reflexão. O próprio sistema judicial admitiu todos os erros que tinham sido cometidos. Criaram-se novas leis que protegem as vítimas de violação a ter a sua identidade exposta. Não é permitido revelar o nome das vítimas. Parece a Idade Média, julgamentos da Idade Média. Sim, fugiu ao controle. Isto foi no outro dia. Basta um jornalista fazer numa comunidade que ele está, se calhar já estigmatizada, foi ótimo para estigmatizar ainda mais. E estes casos hoje é proibido mostrá-los na televisão, naturalmente. E nas escolas de Direito, este é um caso que se estuda como o exemplo clássico de victim shaming, não é? De culpabilização da vítima. Para a nossa Cheryl, tudo isto já veio tarde demais, claro, odiada pela comunidade portuguesa. Ela tenta refazer a vida em Miami com as filhas e o marido, mas não consegue, de facto. Nem 3 anos depois, e aos 25 anos apenas, Cheryl Araújo, a mulher que numa noite que lhe destruiu a vida tinha entrado num bar para comprar cigarros e que, entretanto, tinha arranjado um seríssimo problema com o álcool, morreu num desastre de carro. Faz hoje 37 anos.